Após eu atender um certo número de pessoas com um perfil endividado, é quase que inevitável essas pessoas que eu atendo chegar para mim e perguntar: Tiago, como é que eu chego ali naquela parte de renegociar minha dívida, conseguir um baita de um desconto, 80, 90% e pagar o que é justo para mim? E eu já começo a refletir que as pessoas elas não têm consciência de que quando você chega nesse quesito de uma baita de uma renegociação da dívida, um desconto excepcional para você, é como se fosse a linha de chegada. É o último estágio, é a última fase que você tem que alcançar. E tem diversos outros passos anteriores que a gente tem que trabalhar. Porque pode acontecer duas situações. A primeira delas é você nunca chegar nessa parte de você quitar suas dívidas. Você ficar sempre frustrado e você nunca chegar, poxa, eu vejo ali uma pessoa que conseguiu quitar suas dívidas, conseguiu limpar o nome, tá tudo certo, e eu não tô conseguindo chegar. Ou então, uma segunda situação é que você quase que, por sorte, um golpe de sorte, você consegue quitar suas dívidas com baita de um desconto, de uma renegociação, mas passa alguns meses depois, você volta para as dívidas novamente e você vai ficar naquele ciclo interminável de quita um pouco, entra em dívida de novo, quita um pouco, entra em dívida de novo, e cada vez que você vai readquirindo as dívidas, vai ficando cada vez pior. E aqui eu não estou querendo dizer que não tem como você renegociar, não é isso, tem como sim, mas é preciso você atender alguns critérios antes de você chegar nessa fase final, que é renegociar a sua dívida, você definir para sempre a sua dívida. E eu vejo muitas pessoas aí na internet apenas vendendo sonho, vendendo apenas ali a linha de chegada, quando você chega ali para renegociar e fazer tudo certinho. Mas o que elas não contam é que é preciso fazer um trabalho de base muito bem feito antes para você chegar nesse patamar. E eu vou te explicar aqui como é que você chega nesse patamar de uma forma que as pessoas acabam não falando. Apenas joga a sujeira para baixo do tapete e quer vender um sonho, para as pessoas. E é isso que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Bom, esse aqui é o último patamar que você tem que adquirir ou que você tem que chegar para você quitar suas dívidas. Quitar as dívidas, então eu tô querendo dizer você renegociar o que você tem, você conseguir ali um desconto de 90%, isso é incrível, isso tem como você chegar assim aqui nessa parte de renegociação. Mas o que eu tô querendo dizer aqui para vocês é que essa parte aqui de renegociação e de desconto é apenas a cereja do bolo. E as pessoas, elas vendem aí na internet que só a cerejinha do bolo ali, mas elas não falam que você tem que construir todo um bolo antes, que eu diria que é a parte mais complexa e a parte mais importante. Então depois que você fizer todo o seu bolo, você só vai botar a cerejinha ali, que é a parte de renegociação, que você vai quitar suas dívidas. Então eu tô reduzindo agora em etapas menores. Então antes de quitar dívidas, você precisa, antes de mais nada, acertar o seu orçamento, tá? E quando eu falo aqui acertar o orçamento, significa você conseguir sobrar dinheiro para renegociação e uma quitação à vista. Então não adianta nada você chegar ali naquela parte onde você vai renegociar com o banco numa alternativa que seja vantajosa para você, que na maioria das vezes ele vai pedir para você quitar ali a dívida de forma à vista. Vai ser muito mais fácil você encontrar essa negociação de forma à vista. E não adianta nada, você vai passar uns meses ali sem pagar, o banco te cobrando tudo, vai sujar nome, e você não tem o dinheiro à vista para você pagar. O que adiantou? Você correu e chegou ali na hora de atravessar a linha de chegada, você não conseguiu fazer o que era mais fácil, porque você não tinha ali um dinheiro guardado para você quitar sua dívida completamente. E para a gente começar a fazer com que sobre dinheiro, a gente tem que fazer um detalhe importante aqui na parte de orçamento, que pode parecer bobo a primeira vez que você vê isso aqui, mas é a gente acertar as receitas e despesas.
Eu garanto que 90% das vezes em que as pessoas se envolveram ali com dívidas, eu garanto que na maioria das vezes ela não sabia o que entrava de receita, o salário dela líquido de renda e o que saía de despesas, porque se a pessoa tivesse a mínima noção do que entra e o que sai, ela já iria evitar muito problema na vida dela. Então, para a gente acertar aqui essa parte orçamentária, a gente tem que ter uma visão muito clara do seu orçamento. Então, de um lado, você tem que botar exatamente o que está entrando de renda líquida para você. E do outro lado, a gente vai categorizar aqui o que está saindo do seu bolso. E a gente vai dividir aqui entre despesa obrigatória, que nada mais é do que casa, alimentação, filhos e família, mercado, saúde, tudo isso no quesito de que você não tem muita escolha, você tem que pagar isso todo mês. É muito difícil eu reduzir esses gastos aqui, mas no primeiro momento a gente não vai focar nele. E depois a gente vai dividir aqui numa segunda categoria que são as despesas não obrigatórias. Aqui você pode entender que é aqueles gastos supérfluos. Então, o gasto com restaurante que você tem, gasto com lazer, compras, viagens, roupas e acessórios e por aí vai. É tudo aquilo que você considera como gasto supérfluo. E a última caixinha, né, vamos dizer assim, seria aquela de dívidas e empréstimos. Então, o empréstimo pessoal que você tem, dívida no cartão de crédito, cheque especial, financiamentos, tudo isso a gente vai começar a categorizar aqui. E dessa forma a gente vai começar a ter uma clareza muito grande do que está entrando e do que está saindo. Então, a partir do momento que a gente tem essa visão um pouco mais clara, principalmente do que está saindo, a gente tem agora a ferramenta necessária para a gente acertar o nosso orçamento. Porque uma pessoa que ela chegou naquela fase de dívidas, de estar devendo dinheiro, é porque ela está mais ou menos nesse cenário aqui. A renda dela está até um certo patamar aqui de azul e as despesas dela já ultrapassaram bastante, que é essa sobra aqui que está em vermelho. Então, toda vez que a gente ultrapassa aqui o valor da nossa renda, é o momento que, infelizmente, a gente vai tomar um crédito, a gente vai pedir um empréstimo, entra no cheque especial e aí vira aquela bola de neve quase que interminável. Mas recapitulando, a gente tem que trabalhar a parte de orçamento para começar a gente sobrar dinheiro, para a gente guardar uma certa quantia, para quando a gente chegar lá na frente, nessa linha de chegada aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, na parte de quitar dívidas, você tenha o dinheiro para você quitar a sua dívida. Muita gente só fica focando nisso aqui, caramba, como é que eu posso renegociar? Como é que eu posso conseguir um desconto de mais de 90%? Mas você não tem nenhum dinheiro guardado para você quitar. O banco vai falar, olha, se você tem uma dívida aqui de 100 mil, que tal a gente quitar agora 20 mil reais à vista? Pô, beleza, vamos quitar 20 mil reais à vista, mas você não tem nem esse valor, você não tem nem R$ 1.000 guardado. E o que vai acontecer depois? Vai passar algum tempo, por mais que você tenha conseguido quitar suas dívidas, e você vai entrar nelas de novo, porque você vai fazer com que o seu orçamento fique com esse desenho aqui, que as suas despesas, o seu custo de vida fica maior do que a sua renda. Então, vai voltar a ficar endividado de novo, vai voltar aquele inferno todo na sua vida. E a maneira mais fácil de você controlar aqui também seu orçamento é quando você começa a trabalhar com metas. Eu vou fazer aqui até uma analogia. É como se a gente estivesse dirigindo um carro. Quando a gente dirige o carro, a gente está olhando para frente e está também olhando para trás, através dos espelhos retrovisores ali. Mas quando a gente, por exemplo, adota uma postura de começar a trabalhar no nosso orçamento, o que a gente faz? A gente trabalha ali muitas das vezes com a planilha de Excel, ou até mesmo a gente pega um papel e vai anotando o que a gente está gastando, o que está entrando. E primeiro de tudo, isso não é ruim, galera. Muita gente vem e critica. Ah, Thiago, mas eu tenho preguiça. Ah, mas eu tenho... Ah, então o problema já está resolvido. Acho que o problema está aí com você, que você não tem força de vontade suficiente para dedicar a uma das áreas mais importantes da sua vida, que é a área financeira, que é a área das suas finanças. Então, quando a gente trabalha ali com a planilha de Excel, eu vou usar a planilha de Excel aqui somente como exemplo. O que a gente está fazendo? A gente está dirigindo o nosso carro e a gente só olha para o passado e a gente não está olhando para frente, e é muito perigoso. Porque vamos supor que chega lá no final do mês, eu começo a preencher minha planilha e vi que eu consegui de renda R$ 10.000 e acabou saindo do meu bolso R$ 12.000.
Nossa, legal. O que que adiantou? Não adiantou nada. Eu apenas fui um cara ali que categorizei os meus gastos e fiquei ainda mais frustrado. Porque eu olhei pra trás e vi, meu Deus, agora eu tô devendo mais R$ 2.000. Eu tenho que pegar esse dinheiro de algum lugar. O que que a gente tem que fazer e as pessoas acabam negligenciando? É a gente olhar pro futuro. E a gente olha pro futuro, dirigindo o nosso carro pra frente, através com metas. Então, a primeira parte que você deveria focar para ficar melhor ali seu orçamento é você começar a atacar aqui as despesas não obrigatórias. Então, vamos supor que eu pego a minha planilhinha e vejo que ultimamente, nos últimos meses, eu tenho gastado aí R$ 1.500 em restaurante. Pô, todo mês eu gasto R$ 1.500 em restaurante, em média. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma meta. Então, a partir do mês seguinte, eu não vou gastar R$ 1.500. Eu vou gastar R$ 1.200. R$ 300 de economia já é um começo. Já é algo que você pode fazer por você, pela sua família, pelo seu futuro. Então, o que eu vou fazer? De 2 em 2 dias, eu vou olhar na minha planilha e vou lançando, a partir do próximo mês. Pô, gastei R$ 100 em restaurante, gastei mais R$ 300 em restaurante. Quando estiver chegando próximo ali a sua meta, o seu teto de gastos que você estipulou, você vai ter que pisar no freio. Você vai ter que pisar no freio. Ah, Thiago, mas eu queria fazer isso. Por isso que eu tô atacando aqui as despesas não obrigatórias. Se você deixar de ir no restaurante 3 vezes, 4 vezes, eu garanto pra você, você não vai morrer. Por isso que a gente mexe aqui primeiro nas despesas não obrigatórias. Se eu tivesse mandando você fazer isso aqui nas despesas obrigatórias, aí sim eu poderia até concordar com você, porque seria bem mais difícil. Como é que você vai deixar de pagar aí um aluguel? Como é que você vai deixar de pagar aí a escola do seu filho? Você pode até fazer um trabalho de reduzir isso aí, mas você não consegue fazer isso aqui de uma semana para outra. Então, a situação que você tá, você tem que resolver o mais rápido possível despesas não obrigatórias, colocando metas. E quando você trabalha com metas, você vai ter uma melhora significativa no seu orçamento, porque você está olhando para o futuro e não está olhando somente para o passado, categorizando gastos. Beleza. Mas aí chega um momento até curioso, porque quando eu faço isso aqui com algumas das pessoas que eu tenho contato, e a gente estipula todas as metas, os tetos de gastos, e a gente vai fazer a conferência depois, e eu vejo que tem algumas categorias ali que a pessoa extrapolou as metas, os tetos de gastos. E aí que entra um quesito muito importante, que é esse aqui agora. Depois de acertar o orçamento, a gente tem que ver a parte comportamental. E aí a gente tem que investigar. Olha, Joãozinho, você colocou ali uma meta de que você iria gastar em restaurantes por mês R$ 1.000, mas você gastou 1.500. Por que que você gastou além dos 1.500? Foi só porque você esqueceu ali de categorizar? Foi só por conta disso? Ou porque você teve algum gatilho que fez você gastar R$ 500 a mais do que a gente combinou ali? Por quê? Aí a gente tem que começar aquele trabalho investigativo. Por que que você está com dívidas? Foi algo pontual ou foi algo rotineiro que você sempre gastou? Por que gasta mais do que ganha e não consegue cumprir as metas? O que que aconteceu nesse mês? O que que fez com que você gastasse mais? O que que você sente ao comprar? Porque toda vez que a gente vai comprar, a gente tem algum sentimento por trás que está influenciando na nossa compra. Sempre acontece isso. Sempre acontece. Então, com esse trabalho investigativo, nós temos aqui vou botar aqui 3 alicerces que são muito importantes, que faz com que explique um pouquinho mais do porquê que a gente fez esses gastos. E a gente vai ficar sempre migrando aqui, ó. A gente vai tentar acertar o orçamento com metas. Não deu certo? Por que que não deu certo? Vamos investigar a parte comportamental. Identificamos o que que fez você gastar? Vamos voltar de novo pro orçamento. E vai ficar sempre indo e voltando nessa parte aqui. Até que chegue um momento em que você já conseguiu identificar o que está fazendo você gastar dinheiro, você acertou o seu orçamento, para depois a gente acertar e quitar suas dívidas, tá? E, resumidamente, é isso aqui, de forma bem simples. Mas é um dos pilares que faz com que você gaste dinheiro. Mesmo colocando as suas metas, mesmo preenchendo sua planilha, lembrando que com o trabalho que eu faço com os meus clientes, eu não uso planilha, eu uso um aplicativo que você nem precisa preencher nada, de forma automática, porque ele está vinculado com seus cartões de crédito, suas contas bancárias, é muito mais prático. Mas com a planilha de Excel, galera, funciona. Eu já vi gente pegar um bloquinho de notas no papelzinho e ter sucesso financeiro. Então, para de colocar essa crença aí na sua cabeça. Ah, mas é porque é chato preencher.
Galera, às vezes é chato. Às vezes você pode encontrar uma alternativa igual eu faço aqui, que é tudo automático. Mas se você não tem, você vai fazer com o que você pode. Então, a primeira situação que vai interferir nos seus gastos é o viés do presente. O viés do presente nada mais é do que a gente tende a dar mais valor para recompensas imediatas do que para ganhos futuros. Então isso é uma coisa nossa, do ser humano. Isso foi explicado pela evolução do ser humano como um todo. É que a gente tem muito mais facilidade em aceitar alguma coisa que a gente vai ganhar no presente do que ter algum benefício no futuro. Então eu sei que se eu começar a economizar, por exemplo, em restaurante, já vai aliviar muito o meu orçamento. Já vai aliviar muito. Mas eu escolho gastar agora. Não, eu quero pedir aqui um iFood, eu quero pedir um delivery, eu tenho que pedir isso aqui, mesmo sabendo que eu vou ter benefícios melhores ali na frente. Então a gente tem que começar a basilar isso aqui na nossa cabeça. A gente tem que fazer essa mudança. Quando você vai pedir alguma coisa, você lembra da sua meta. Caramba, acho que eu vou extrapolar aqui a minha meta. Eu tô abrindo mão de um benefício muito melhor que eu vou ter lá no futuro, somente para saciar minha vontade que eu tenho aqui no presente. Isso é muito comum, isso acontece demais. Então você tem que começar a ficar mais ligado nessa parte do viés do presente. Uma outra situação aqui é um ambiente preparado para o gasto. O ambiente que a gente vive atualmente, ele é moldado quase que completamente para a gente sempre gastar. É o capitalismo. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra o capitalismo, não, de forma alguma. Eu acho o capitalismo maravilhoso. Mas eu acho que não faz sentido a gente gastar em algumas situações, sendo que isso vai prejudicar o nosso futuro. Então, facilita o nosso sim e dificulta o nosso o não. Então é isso que o ambiente vai fazer pela gente hoje. Por exemplo, uma compra online com um cartão salvo, o botão comprar agora muito grande, isso vai causar uma zero fricção, ou seja, não tem uma barreira quase que nenhuma para você fazer sua compra. Por que você acha que tá lá os cartões de crédito salvo, por exemplo, na Amazon, no Mercado Livre, sei lá, e você pode fazer uma compra somente com um botão? Eu apertei um botão, a minha compra já foi praticamente automática. Você acha que eles fazem isso aí porque eles são bonzinhos, porque eles gostam de facilitar a sua vida? Não, né, gente? Ele faz isso aí porque tá aumentando o processo de zero fricção, ou seja, ele está eliminando quase todas as barreiras para você comprar. Então, o nosso cérebro funciona assim. A partir do momento que tem barreiras, fica dificultoso, a gente acaba esquecendo, não quer fazer aquilo. Então, eles introduziram isso aí no processo de vendas, tá? Então, promoção de R$200 por R$99. É o efeito âncora, ele distorce o valor. Então, quando tem lá num e-commerce de R$200 por R$99, a gente cria uma coisa na nossa cabeça em que fala, nossa, eu tenho que adquirir isso porque olha o desconto. Mas você realmente precisa disso? Aí a pessoa passa um tempo, precisar eu acho que eu não preciso mesmo não. Mas era uma oportunidade de 200 por 99. Então é um erro que a gente costuma cair consistentemente. Um gatilho que vai fazer com que você continue gastando mais é o gatilho da notificação de oferta. Então às vezes você tá lá no seu celular, ocioso, mexendo e chega uma baita de uma notificação lá na sua cara. Olha, agora a gente tá com uma oferta exclusiva, tem um bônus aqui, tem frete grátis, já chega uma notificação na sua tela de algum aplicativo de compra que você tem. Então isso gera já um gatilho para você comprar. A gente tem aqui também hoje no nosso ambiente um marketing de influência. Às vezes você segue aí um influencer qualquer aí no Instagram, sei lá onde, e é incrível como essas pessoas, elas têm de certa forma um poder absurdo na nossa vida. Quando eu pego, sei lá, um influencer famoso aí e eu vejo que ele tá lá fazendo um patrocínio de de uma roupa qualquer, é quase que como se essa pessoa, esse influencer tivesse um poder absurdo na nossa vida. Eu vou com a manada, eu vejo que esse cara tá comprando, nossa, ele tá comprando, então isso deve ser bom mesmo, então eu vou e compro. É absurdo o quanto que as pessoas compram só porque outra pessoa tá indicando, principalmente os influencers, tá? E o último quesito aqui é querer parecer ser rico. Cara, isso aqui acontece muito.
Muitas pessoas adquirem algum produto somente para parecer ser um pouco mais rico, sendo que na verdade ela não é, ela está atolada em dívidas. Essa pode ser a sua realidade aí hoje. Tem pessoas que eu já vi que tinha dificuldade de pegar o celular dela e não colocar em cima da mesa ou mexer porque não era um iPhone de última geração e as outras pessoas tinham. Algumas semanas depois, essa mesma pessoa se endividou somente para ter um iPhone de última geração e para poder mostrar para as pessoas: caramba, agora eu tenho um iPhone de última geração. Pô, legal, né? Agora você tem e você tá endividado. Bela escolha que você fez. Então esse é o movimento que a gente costuma fazer em um ambiente que ele é preparado totalmente para a gente gastar. Antigamente, as famílias, como você pode ver aqui, elas viviam num ambiente em que ele não era propício para o nosso gasto. Era uma vida normal. Agora, as famílias atualmente, está cada pessoa com um celular na mão. E as grandes empresas sabem disso, que a nossa atenção está ali o tempo todo no celular. Então as vendas estão o tempo todo ali na nossa cara, sempre chegando notificação. É um influencer que está influenciando de fato as nossas decisões. É gatilhos o tempo todo. Então a gente vive nesse ambiente. Então a dica que eu deixo aqui é você tentar bloquear essa parte de vendas no seu dia a dia. É você deixar mais difícil você comprar. Se tem um aplicativo que sempre que você entra lá te dá um gatilho para você comprar, para você gastar seu dinheiro, cara, desinstala esse aplicativo. Eu sigo uma pessoa que ela tá sempre postando viagem, tá sempre postando comprando alguma coisa. Aquilo ali é um gatilho para eu poder comprar. Corta essa pessoa, para de seguir essa pessoa, silencia, sei lá o que você tem que fazer. Você tem que ir driblando todas essas alternativas que chegam para você. E aqui a gente tem o último pilar, que são as escolhas instantâneas. Então, quando estamos em um estado emocional intenso, pode ser uma felicidade, pode ser no caso de estresse, de uma ansiedade, tomamos decisões rápidas sem avaliar as consequências. Então, o nosso cérebro prioriza a satisfação imediata, ignorando o impacto futuro. Então, a primeira situação aqui do lado esquerdo, a gente pode ver o seguinte: quando a gente está aqui num estado positivo, a gente recebe um elogio ou promoção. A gente está ali no polo positivo, a gente está feliz. O que a gente faz após isso aqui? Caramba, eu vou comprar no shopping porque eu mereço comprar no shopping. Mas quando a gente vai ver na parte orçamentária, você não está podendo comprar no shopping agora. Não, mas eu mereço. Então a gente tem que começar a identificar esses estados mentais que a gente está vivendo. Outra parte aqui é o estado negativo. Após um dia estressante, levei uma bronca lá no trabalho, aconteceu alguma coisa, eu vou pedir um delivery porque eu preciso relaxar. Ah, não, eu tenho que pedir porque, nossa, esse dia foi puxado, eu tenho que fazer isso. E o último pilar aqui é o efeito gatilho da urgência. Então você compra um produto em promoção, relâmpago, porque vai acabar. Então é parecido com o que eu mostrei anteriormente. Por que você comprou? Ah, porque estava em promoção. Ah, porque fulano de tal falou que era muito bom e eu não podia perder essa oportunidade. Então, galera, percebe que é muito, muito além da matemática, só de você controlar o seu orçamento. Você tem que estar sempre indo e voltando aqui, ó. Você tem que consertar a sua parte orçamentária com metas. Não deu certo as suas metas ali? Vamos ver na parte comportamental por que você extrapolou suas metas. O que aconteceu? O que teve de gatilho para você tomar aquela decisão de você gastar o seu dinheiro a mais do que você deveria. Não estou dizendo que você deve viver à míngua. Estou dizendo que a gente tem que colocar metas no que está sendo furo no balde no seu orçamento. Então, depois que a gente fazer bastante, indo e voltando aqui em acertar o orçamento e parte comportamental, vai chegar um momento em que vai estar sobrando dinheiro. E às vezes já se passaram ali alguns meses. E aí o banco vai cair na real. Cara, esse maluco aqui, ele não vai me pagar. Já era. E esse é o momento em que surgem as melhores oportunidades para você renegociar, para você ter um desconto ali de 90%. Então esse é o momento chave, mas isso só vai se concretizar para você colocar a cereja no bolo se você tiver um dinheiro guardado, para você quitar a sua dívida e principalmente para você nunca mais voltar a se endividar novamente. Então essa é a lógica que eu queria mostrar para vocês, que muitas pessoas acabam não falando disso aqui, só quer vender o sonho para você, só quer vender a cereja do bolo, mas a cereja do bolo sozinha não faz sentido nenhum, tem que ter o bolo também. E
Caso você tenha gostado dessa explicação aqui, vai ter um link aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato comigo no meu WhatsApp para a gente ter uma reunião 100% online e gratuita, onde eu vou poder te ensinar aqui, fazer isso aqui tudo na prática, te passar uma estratégia para você quitar suas dívidas, para você construir todo o seu bolo, né, que eu tô falando aqui, para você acertar seu orçamento, para identificar a parte comportamental do que tá fazendo você gastar. Seja também você que tá ali no 0 a 0, quer fazer mais grana, quer sobrar mais grana no final do mês, montar sua reserva de emergência, começar a investir. Então tudo isso é uma reunião gratuita que eu vou travar minha agenda por 1 hora pra gente fazer essa reunião, tá bom? Então eu não sei até quando que isso aqui vai estar disponível, mas se tiver, aproveita, é de graça que a gente pode ter essa reunião. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula aqui, que vocês, acima de tudo, possam colocar isso aqui em prática, galera. Que vocês possam pensar sobre uma outra ótica sobre as suas dívidas que você tem hoje. Você está vivendo num momento de endividado. É só um momento que você está passando. Se você começar a fazer tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, daqui a pouquinho vocês vão sair dessa parte, dessa vida chata, mas que é passageira.